Olha, a gente mostrou 2 vezes já nesse programa, mas com a sua participação vai mostrar uma terceira, o vídeo em que o Gilmar Mendes chama de coisa de pervertidos, eh, se deixar alguém preso preventivamente e eventualmente se aliviar essa prisão em caso do fechamento de acordo, de colaboração premiada, que é exatamente aquilo que Alexandre de Moraes acabou de fazer no caso do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, de Jair Bolsonaro. Produção, pode soltar o vídeo do Gilmar, eu vou querer ouvir o comentário do Dallagnol. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. Isso teria que ter um inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. É disso que se trata. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Tá aí o Gilmar Mendes falando sobre vocês, sobre integrantes da Lava Jato. Eu acho que seria importante o senhor estabelecer aí esse contraste com o caso do Mauro Cid, porque também se tem dito na imprensa que o STF, em setores que acabaram reconhecendo depois da gente apontar tantas vezes, que o STF está usando métodos da Lava Jato. Mas eu vejo pelas alegações que o senhor dá, o Sérgio Moro, de vez em quando, que em alguns casos são métodos atribuídos à Lava Jato, mas não necessariamente são os métodos utilizados pela Lava Jato, como se o Supremo Tribunal Federal estivesse, na verdade, fazendo algo pior. Então, assim, eu acho que vale a pena trazer aqui a explicação de por que, por exemplo, o Marcelo Debrecht teve a sua prisão preventiva decretada e novamente decretada pelo juiz Sérgio Moro naquela época. Quer dizer, quais eram os pré-requisitos, por que ele estava lá e por que houve um acordo de colaboração premiada com ele. Quer dizer, o senhor continua defendendo uma prisão preventiva de figuras que podem eventualmente coagir testemunhas, sobre as quais existe risco de fuga, etc., e que, eventualmente, elas querendo entregar pessoas acima delas num esquema criminoso, se fecha um acordo de colaboração. Quer dizer, qual é a sua posição? Sim, Felipe, é muito importante isso, porque algumas pessoas têm feito uma equiparação que não é cabível. Claro que quando você está tratando de investigação de direito criminal, são os mesmos institutos. Prisão, delação, você tem a competência, são discussões que acontecem nos diferentes casos. Mas quando você olha para a Lava Jato atuou dentro da lei e o que você vê hoje no Supremo são uma série de abusos. Vou exemplificar. Prisões preventivas. Quando que a Lava Jato decretava uma prisão preventiva? Quando você tinha os requisitos dela. Quais são? Grosso modo, 3 requisitos. Primeiro, prova de que o crime existiu. Segundo, indicativo de que uma pessoa é autora do crime. E, em terceiro lugar, algo que coloque em risco a sociedade, como o fato da pessoa estar produzindo 100 crimes reiteradamente, compromissos de pagamento de propina pendentes, destruição de provas, risco concreto de fuga e por aí vai. Na Lava Jato, isso estava sempre demonstrado. Desculpa? Coação de testemunhas também, que exatamente, a possibilidade disso acontecer. Isso, exatamente. Mas sempre fundamentado em caso concreto. Não basta uma alegação abstrata de que isso possa acontecer. E aí, a gente sempre demonstrava isso em dezenas de páginas. Isso era revisado por 3 instâncias diferentes e, em geral, era confirmado. Se confirmava, o que indica que não existia abuso. O que você vê hoje? Você vê hoje prisões alongadas, mas sem o requisito da prisão. E como que eu posso dizer que não tem o requisito da prisão? Porque o requisito da prisão é prova de materialidade, ciência de crime, indício de autoria e algo que coloque a sociedade em risco, certo? Agora, os 2 primeiros requisitos, que são a prova da existência do crime e o indício de autoria, são os requisitos da denúncia, da acusação formal. E a acusação tem um prazo para acontecer, que é o prazo de 1 mês e 10 dias. E você vê o Mauro Cid ficando preso 4 meses, sem acusação formal. E você vê o Anderson Torres ficando preso 4 meses, sem acusação formal.
o que demonstra que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva. Independentemente de você falar se existiu ou não um risco para a sociedade, um risco de coagir testemunha, porque em abstrato não serve, teria que ser em caso concreto. Mas independentemente disso, você não tinha os requisitos da prisão. Então, Mas você esse ponto, só um parênteses, Deltan, esse ponto que o senhor coloca de falta de acusação nesses casos, só para verificar, no caso da Lava Jato, em casos como o do Marcelo Odebrecht, houve uma acusação formal um mês depois de decretada a primeira prisão preventiva, é isso que o senhor está dizendo? Sim, um mês e 10 dias, até um mês e 10 dias da decretação da prisão, sempre existia acusação formal. E senão você soltava a pessoa. Essa acusação é por parte do Ministério Público? Por parte do Ministério Público. É o que se chama denúncia ou é um procedimento anterior? É a denúncia. É a própria denúncia, a acusação formal. Dentro de um mês e 10 dias, você tem que acusar ou soltar. Você não pode manter a pessoa presa mais do que esse tempo. Se você mantiver, não só um tribunal vai, no estralar de dedos, revisar e derrubar aquilo no habeas corpus, mas você vai ser processado por abuso de autoridade. É expresso na lei de abuso de autoridade. Você não pode manter a pessoa presa mais tempo. É a denúncia que é aceita ou não pelo juízo competente para abrir ação penal. Exatamente. E o sujeito que eventualmente está preso preventivamente virá réu. Isso, exatamente. Certo. E isso sempre aconteceu na Lava Jato. O que mostra que as prisões não eram forçadas, não eram fora da lei, as prisões eram porque elas tinham que existir. Já no Supremo Tribunal Federal, 4 meses sem denúncia. O Anderson Torres foi solto. Até hoje ele não tem denúncia. O Mauro Cid, 4 meses sem denúncia. Ou seja, ele não poderia estar preso. Isso é errado. Se fosse um procurador, um juiz de primeira instância, ia ser processado por abuso de autoridade. Ia ser pendurado pela corregedoria, ia ser expulso, ia sofrer um processo disciplinar grave e sério. Mas o problema é que no Supremo não. Eles se colocam acima da lei. Eles são supremos. Esse é um primeiro problema. Vamos para as delações. Só um parênteses. No caso dos dois, eles não têm foro privilegiado nesse momento, certo? Mas o caso, no entanto, por esses vícios de inquérito, etc., está sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Então, o autor dessa denúncia a que o senhor se refere contra o Mauro Cid e contra o Anderson Torres, essa denúncia que o senhor diz que não existiu, deveria ser o Procurador-Geral da República? Sim. E por que a PGR não os denunciou ainda? Por várias possibilidades. Aqui é uma especulação. Teria que conhecer o caso e entender para poder falar. Teria que conhecer os autos. Agora, o Ministério Público, em tese, se estava comprovado o fato e se tinha indícios suficientes de autoria, ele teria denunciado. Ele teria que ter denunciado dentro do prazo. Eu lembro que na Força Tarefa, dava um mês, a gente estava todo mundo desesperado vendo se a gente tinha conseguido provas suficientes ou não de existência do crime, de autoria, porque senão a gente ia soltar as pessoas. A gente não ia passar do prazo, de modo algum. Em geral, até, Felipe, a gente só decretava uma prisão se você já tinha os requisitos para denúncia. Porque você não queria decretar uma prisão preventiva que depois fosse considerada ilegal. Então, em geral, lá na hora do pedido da prisão, a gente já olhava se isso estava presente. Nesses dois casos, o fato da pessoa não ter sido acusada é um indicativo de que não estavam presentes esses requisitos na hora da prisão. Aliás, de que ainda pode haver uma espera para ver o que vai ser descoberto, o que vai acontecer, quer dizer, uma avaliação de fora sua, evidentemente, claro, sem estar envolvido no processo, de que a acusação não aconteceu porque, enfim, tem todo um contexto político também. Isso, se não tivesse o contexto político, eu ia te falar, a acusação não aconteceu porque não tinha prova para acusar. Porque esse é o normal. Se você me perguntar de um procurador de primeira instância, um promotor de segunda instância, de terceira instância, no STJ, se você me perguntar, o cara passou o prazo, o cara não acusou, o que vai acontecer? Cara, certamente ele não acusou porque ele não teve prova, porque senão ele ia acusar para manter a pessoa presa, porque em tese foi decretada a prisão porque tinha razão. E, uma vez não tendo conseguido essa prova, ou veio uma informação que desfez alguma prova, que enfraqueceu alguma prova, ele vai pedir a soltura dessa pessoa, a revogação da prisão preventiva, porque é o certo a fazer. É o que a lei manda, é o que a moral manda, é o que a ética manda, você não pode manter a pessoa presa para além desse 1 mês e 10 dias. Ok, o senhor colocou as diferenças, então, voltando ao comentário do Gilmar. Ele chama de coisa de pervertidos, isso que acontecia, e o senhor está dizendo que acontece pior agora. Acontece pior, e lá antes acontecia certo, mas não é a única diferença, você tocou em outro ponto, a competência. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar esses casos que ele está julgando. Sempre, como que esse tribunal sempre interpretou a competência dele para julgar casos criminais, em toda a jurisprudência recente. Eles sempre entenderam o seguinte, ficam no Supremo Tribunal Federal os casos das pessoas com foro privilegiado. E se tiver um réu com foro privilegiado e outro sem? O que eles faziam? Eles cindiam
e mandavam para nós lá na Lava Jato em Curitiba, na primeira instância, as pessoas que não tinham foro e mantinham no Supremo as pessoas que tinham foro, mesmo quando existia conexão. Mesmo quando existia a conexão. Nesse caso agora que está no Supremo, a conexão é altamente duvidosa, parece extremamente forçado. O que o caso da vacina tem a ver com o caso dos atos antidemocráticos? Se criou uma tese de que, no fundo, é a mesma organização criminosa envolvida em vários crimes diferentes que estão sendo, pelo menos, apontados de uma maneira inicial pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa então foi tem a o tese. caso da fraude do cartão de vacinação, tem o escândalo das joias, tem o golpismo de 8 de janeiro, e eles dizem, são mais ou menos os mesmos personagens, então tudo fica aqui no Supremo Tribunal Federal por causa dessa conexão, seria isso? Sim, mas essa foi a tese que o Supremo negou na Lava Jato. Era o que a gente defendia na Lava Jato. A gente falava, olha, todos os casos relacionados têm que ficar em Curitiba. E eles falaram, não, mesmo sendo a mesma organização criminosa, a mesma empresa, o mesmo político e o mesmo lavador de dinheiro, sai porque não é Petrobras, não é a mesma vítima. Ou seja, eles estão sendo altamente incoerentes. E mais... Mas o senhor reconhece, então, que esse era um ponto de defesa da Lava Jato, mas aí veio uma decisão contrária a isso e agora não há coerência do Supremo Tribunal Federal. Sim, não há coerência, mas mais do que não há coerência do Supremo Tribunal Federal, se houvesse conexão agora no Supremo, se eles fossem ser coerentes, eles separariam. E mais, mesmo nos casos da Lava Jato, em que existia conexão, em que era Petrobras, tinha uma pessoa com foro, uma sem, eles mantinham só o inquérito da pessoa com foro e descia para baixo o caso da pessoa sem foro. No mesmo crime, nem conexo, era o mesmo crime. E eles separavam. Então, não faz sentido o modo como eles estão procedendo. É completamente fora do que eles sempre Você fizeram. está dizendo que na Lava Jato tinha uma conexão muito clara e aqui tem uma conexão forçada também. Esse é outro ponto. Esse é um outro ponto que eu ia fazer agora. Na Lava Jato tinha uma conexão muito clara e agora uma conexão forçada. Mas ainda que você dissesse, não, vamos assumir, só para discussão, que no Supremo existe uma conexão. Vamos assumir. Ainda assim, o Supremo sempre entendeu que você separaria, mantém no Supremo só quem tem foro privilegiado e manda para a primeira instância quem não tem foro privilegiado, mesmo existindo conexão. E é o segundo ponto que eles estão descumprindo. Então, esse segundo ponto da competência também é um outro problema. Tem um terceiro problema, Fishing Expedition. Fishing Expedition, o que é? É você determinar uma medida de busca e apreensão, de investigação, de quebra de sigilo bancário, fiscal, sem que você tenha prova de que a pessoa praticou um crime, para ver se você vai encontrar alguma coisa que justifique a medida que você decretou. No caso dos empresários bolsonaristas, aquele grupo de WhatsApp, isso ficou muito claro. Por quê? Porque não tinha nenhum crime ali no grupo de WhatsApp. Eles estavam manifestando preferências, por mais equivocadas que sejam. E aí o Supremo manda fazer busca e apreensão em todas aquelas pessoas. Quando você olha o caso do cartão de vacinação... Decisão do Alexandre de Moraes. Exatamente. E quando você olha o caso do cartão de vacinação, em princípio, de novo, com uma leitura de fora, assim conheci o caso, pelo que eu li da decisão na época, já existia prova da fraude, já existia prova de quem estava vinculado, e era um crime em que normalmente você não vai deflagrar esse tipo de medida mais invasiva. Por quê? Porque é um crime que caberia acordo de não persecução criminal. E você não movimenta toda uma máquina do Estado por um crime que não tem uma pena mais elevada, que não é algo mais significativo. Então, me pareceu também forçado. Aí me parece o seguinte, eles queriam ver se eles achavam mais alguma coisa, e eles usaram aquilo como um ponto de apoio de uma alavanca para ver se eles conseguiam provas adicionais de outros crimes que eles ainda não conheciam. Mas tem um último ponto que eu acho bem importante de destacar. Enquanto eu estava ouvindo o Gilmar, eu até anotei aqui para não esquecer. As delações. O Gilmar, o Toffoli, falaram que a Lava Jato foi um pau de arara do século XXI, que forçava delações por meio de prisões. E eu peguei os números aqui. Até 2018, foram 197 colaborações premiadas. Dessas 197, apenas 31 pessoas estavam presas. Ou seja, de 197 colaborações, 31 pessoas apenas estavam presas. E dessas 31, apenas 7 foram soltas depois do acordo de colaboração premiada.